Bom, agora vou mostrar a simulação. A gente utilizou o software Proteus para isso, e aqui apresenta a pré-amplificação com uma senoide de entrada de 1 volt de pico e uma frequência de 1 kHz. Aqui a gente tem controle de graves, agudos e também de volume. Os graves foi definido uma frequência de corte inferior de 20 Hz e uma frequência de corte superior de 2 kHz. Para os agudos foi definida uma frequência de corte inferior de 2 kHz e uma frequência de corte superior de 20 kHz. E o controle de volume é feito somando o sinal tanto dos graves quanto dos agudos e amplificado. Aqui é a resposta dos graves em verde e a resposta dos agudos em vermelho, com as suas respectivas frequências de corte. E aqui o controle de volume com um ganho aproximadamente 25 decibéis, que vai para a etapa de potência. Na etapa de potência a gente tem o CI TL494 fazendo a modulação PWM com uma frequência de 100 kHz, definida por esse capacitor e esse resistor C1 e R1. Na saída, o pinos 9 e 10, a gente tem um dead time de 4% e a gente defasa o sinal com esses transistores, esses TBJs, e o sinal vai direto para o gate de cada FET, que em sua saída tem um filtro LC de segunda ordem para recuperar a senoide do sinal PWM para uma carga de 8 ohms. Aqui é visto o sinal PWM de saída do circuito integrado TL494. Aqui é o sinal que chega em cada FET, já defasado com um dead time aqui de 4%, 2% de um lado, 2% para o outro. Esse gráfico representa a saída dos FETs, né, antes do filtro, e aqui a senoide recuperada após a passagem do filtro LC, que esse é o sinal que vai para a carga. Então, pessoal, saindo da simulação e vindo agora aqui para a prática, apesar de ter alguns detalhes ainda na protoboard, que nem esse aqui, que foi um ajuste que a gente fez de controle de volume, aqui a gente tem tudo basicamente, né? Tem a etapa de pré-amplificação, tem a etapa de potência, e a gente vai mostrar agora o que a gente tem na saída depois de passar por essas etapas. Então, o André vai explicar agora para vocês a equalização e depois eu falo um pouquinho sobre a potência. Certo, então, na equalização a gente tem dois passa-faixas, são esses dois TLs aqui que estão fazendo o filtro passa baixo e o filtro passa alta, e daí a gente passa para esses dois TLs aqui, que eles são responsáveis pelo controle de grave e agudo e pelo volume. Então aqui a gente tem esses potenciômetros, né? Esse aqui que está na caixinha aqui já bonitinho é o que faz o controle de volume. Então se eu mexer nele lá na minha saída, eu vou amplificar ou diminuir minha senoide. Tem um pouquinho de distorção devido ao fato da alimentação do FET, né, que é o que faz a comutação do sinal, ainda está baixa. Então aumenta um pouquinho ali pra gente, André. Então aumentar um pouquinho ali, né? Pode aumentar mais, até uns 18 volts mais ou menos. E aí se eu consigo mexer aqui um pouco mais para enxergar melhor. Mexe ali no osciloscópio na etapa no tempo. Aí a gente tem uma senoide, tá um pouquinho cortada ainda devido ao fato da alimentação dos FETs. Mas basicamente é isso na etapa de equalização. Depois que ele passa da etapa de equalização, ele vem para a etapa de potência. Aí aqui a gente tem o TL, que o Erasmo comentou na simulação. Então a gente tem o TL494 bem aqui. Esse TL494 ele faz o PWM e o tempo morto para o acionamento dos MOSFETs. Os MOSFETs eles praticamente não esquentam, não consomem potência. Você pode ver que a corrente neles ali ainda está em 120 mA. Eles praticamente não esquentam, por isso que o amplificador classe D ele tem uma eficiência muito boa. E depois ele passa, você está vendo um indutor ali e uns capacitores. É um filtro LC para fazer a filtragem do sinal, para a gente recuperar a senoide na saída, já que o acionamento dos MOSFETs está sendo com PWM. Na saída a gente pega esse PWM e transforma novamente numa senoide. E é o que a gente está fazendo aqui, ó. A alimentação do nosso pré-amplificador é simétrica, mais ou menos 13 volts, e a fonte de cima a gente está usando para alimentar os FETs. Aqui, para a gente ver essa senoide, a gente colocou um gerador de função aqui, e a gente consegue, se a gente mexer a frequência aqui, né? Mexe a frequência ali pra gente, né? A gente varia a nossa senoide ali na saída. E é basicamente assim que funciona. Agora a gente vai gravar um som aqui só para vocês verem como é que ficou a qualidade do som desse amplificador. Tá pesado.
We will rock you.